Deu para ouvir aí? Pois é, ruído. Hoje eu tirei o dia para mexer nas minhas plantas, para fazer umas coisas aqui, mas assim que eu acordei logo de manhã, a minha cozinha estava cheia d'água por conta de uma obra de um vizinho aqui em cima. Ele teve um problema hidráulico, teve um vazamento, vazou no apartamento de baixo, que é em cima do meu, e vazou no meu, ou seja, foi um vazamento muito grande. E por conta desse vazamento ele passou o dia fazendo uma pequena reforma lá, e essa reforma me atrapalhou de gravar os vídeos porque gerou muito ruído. Mas é impressionante como muitas vezes Deus fala comigo em situações comuns do dia a dia e me ensina alguma coisa a partir daquilo. Ó, continua aí o ruído de vez em quando no vídeo. Enfim, o que eu estava pensando a respeito disso é que muitas vezes na nossa vida cristã muita coisa nos atrapalha dessa mesma maneira, como se fosse um ruído. Toda vez que você tomar a decisão de fazer algo na sua vida com Deus, toda vez que você estiver diante de um momento chave da sua vida com Deus, que pode definir o sucesso ou não da sua vida com Deus, você vai se deparar com isso, você vai se deparar com ruídos, com coisas acontecendo ao seu redor, pessoas falando ao seu redor, tentando simplesmente tirar o seu foco daquilo que você precisa fazer e daquilo que você tem para viver com Deus. Muitas vezes pessoas ao seu redor vão vir até você com conversas, te contando situações que, se você parar para observar um pouco espiritualmente a coisa, você vai perceber que não tem por que aquela pessoa estar te falando isso naquele momento. Mas ela está te falando aquilo e aquilo vai entrando na sua cabeça como um ruído bem silencioso, mas quando você vê, aquele ruído te atrapalhou de dar um passo importante na sua vida com Deus, porque você deu ouvidos a Ele. Esse ruído de obra que ficou o dia inteiro aqui em casa estava me atrapalhando de gravar, mas chegou um momento em que eu pensei assim, cara, ou eu gravo ou eu não gravo. Eu tenho que lidar com o ruído, eu não tenho o que fazer com ele. Então eu decidi gravar mesmo com o ruído, e no momento em que eu decidi gravar, então eu decidi falar justamente sobre esse ruído e sobre como isso afeta a nossa vida com Deus. Curiosamente, no momento em que eu decidi gravar, o ruído diminuiu e agora praticamente não tem mais ruído, mas estava bastante intenso, e assim também acontece. Você vai se deparar com esses momentos em que as situações ao seu redor, que as pessoas ao seu redor vão tentar te convencer que você não tem que fazer o que você de fato tem que fazer na sua vida com Deus. Tudo isso é o ruído tentando te impedir. Mas o ponto é, ele é só ruído. É só ruído, não passa disso. E no momento em que você tomar a decisão de fazer o que tem que ser feito, esse ruído vai embora. As pessoas que estão ao seu redor tentando gerar obstáculos para você alcançar o que Deus tem para você, elas vão sumir no momento em que você tomar a decisão. O que você precisa é de percepção espiritual para entender o que é um ruído. Situações se levantam, conversas acontecem. Infelizmente e felizmente, a igreja é um corpo feito de membros, feito de pessoas que têm seus momentos, que têm suas particularidades, e essas pessoas muitas vezes dão lugar para o diabo agir na vida delas, e elas vão tentar te atingir de alguma maneira. E quando isso acontecer, você precisa entender que é um ruído se levantando para fazer com que você pare assim como aquela pessoa parou. Esses ruídos, essa conversa, essas coisas que acontecem, nem sempre serão mentira. Muitas vezes, se você parar para analisar naturalmente, elas farão muito sentido. Mas quando você coloca essas coisas diante daquilo que você tem para viver com Deus, essas coisas se opõem, porque essa é a função do ruído, é fazer você parar. E quando você para analisar espiritualmente o que está acontecendo, você vê que se você parar por conta de um ruído, é só você que tem a perder. Preste atenção nas conversas que você tem ouvido, nas coisas que têm acontecido ao seu redor, e coloque essas coisas em comparação com a sua vida com Deus. Veja o que essas coisas têm a acrescentar ou a atrapalhar na sua vida com Deus. E se elas tiverem mais a atrapalhar do que acrescentar, se afaste disso. Se for uma pessoa falando coisas para você, observe
em primeiro lugar, a vida dessa pessoa. Veja como ela está com Deus, como é o relacionamento dela, como é a vida dela com Deus. E entenda que dificilmente esses alertas chegam até você através de pessoas que têm vida com Deus e que estão aliados ao propósito que você está com Deus. E o desejo dessas pessoas é que esse ruído entrando no seu ouvido faça com que você desacelere e pare também a sua vida com Deus. Você vai parar para ouvir em vez de continuar para vencer. Tenha muito cuidado com a sua vida com Deus. A Bíblia mesmo diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Muitas vezes essa queda vem através dos ruídos. Valorize a história que você está construindo. Valorize as palavras que você recebeu de Deus, as promessas que estão sobre a sua vida. Lute por isso. Deus é um Deus de paz. Os planos de Deus para nós são planos de paz, planos de bem, não planos de confusão. Confusão é aquilo que vem através do ruído. Quando você está numa corrida, você consegue ouvir muito bem a pessoa que está correndo ao seu lado, mas tudo o que acontece no entorno de quem está correndo é ruído. Para que você preste atenção no ruído, você precisa parar. No que diz respeito à vida com Deus, a coisa funciona da mesma forma. Pessoas que estão na mesma caminhada que você, no mesmo propósito, na mesma visão, conseguem falar com você de maneira clara, mas aquilo que vem como informação distorcida, aquilo que vem como ruído, vem com o único objetivo de fazer você ouvir e parar. Procure ouvir quem está na mesma caminhada que você, quem está ao seu lado no mesmo propósito ou quem está lá na frente, no local onde você deseja chegar. Quanto aos alertas de pessoas que não estão no mesmo propósito, na mesma visão que você, fuja disso, porque isso é o ruído. E quando você dá ouvidos ao ruído, só quem perde é você.